Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. No programa de hoje, vamos mostrar o caso de uma empregada doméstica que conseguiu o pagamento de horas extras, mesmo antes da lei que regulamentou a ampliação desses direitos. E você vai ver também os tipos de jornada de trabalho e as principais características de cada um. Nós adotamos aqui 3 cargas horárias, né? A 12 por 36, a de 6 horas e a de 8 horas também. Quando das ofensas no trabalho são consideradas assédio moral? A juíza Leila Borges comenta no quadro A Direito. Na entrevista da semana, a reforma trabalhista é analisada pela juíza do trabalho do TRT de São Paulo, Tereza Narras. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A jornada de trabalho é o período de tempo em que o empregado presta serviços ou permanece à disposição do empregador. Vamos conhecer agora os diferentes tipos de jornadas na reportagem da Priscila Hauer. Nesse hospital, há 5 anos, a coordenadora optou por adotar 3 jornadas de trabalho diferentes. Nós adotamos aqui 3 cargas horárias, né? A 12 por 36, a de 6 horas e a de 8 horas também. Marcela está escalada na jornada de 12 por 36, ou seja, desenvolve sua atividade durante 12 horas seguidas, com folga de 1 dia e meio. Que não é um setor mais aberto, é uma carga horária que eu acho melhor, porque no outro dia você fica livre em casa. Já Crislene, que trabalha em um sindicato, cumpre a carga horária normal, de 8 horas por dia, de segunda a sexta, com intervalo de 2 horas de almoço. Eu almoço em casa, meu filho estando na escola, eu pego ele na escola, levo para o almoço, aí ele tem a atividade dele também à tarde, eu levo ele e volto para o serviço. Eu posso me programar, né? Eu faço minha carga horária aqui no serviço e me programo pessoal. Quando o funcionário cumpre uma carga horária de trabalho, as horas são controladas pelo ponto eletrônico. É através desse aparelho que se sabe se foram computadas ou não horas extras a serem pagas no final do mês. Esse controle de jornada é obrigatório para a empresa com mais de 10 funcionários. O controle é feito pelo empregador até por determinação legal, no sentido de que o empregado não exceda a jornada normal ou a jornada legal de 8 horas diárias, em regra, com intervalo de 1 a 2 horas por dia, ou de 6 horas diárias, com intervalo de 15 minutos. Isso não podendo exceder a 44 horas por semana. E uma empregada doméstica conseguiu o pagamento de horas extras, mesmo antes da lei, que regulamentou a ampliação dos seus direitos e que ficou conhecida como a PEC das Domésticas. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho você confere agora no quadro Direto de Brasília. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a sentença que negou o pedido de pagamento de horas extras feito pela empregada doméstica. De acordo com um processo, a empregada prestava serviço na casa de um dos sócios da empresa por 49 horas semanais. Com o fim do contrato, em 2015, ela entrou na Justiça pedindo o pagamento das horas excedentes. O entendimento do regional foi de que somente em 2015, quando a lei que trata dos direitos dos domésticos entrou em vigor, houve a regulamentação da jornada de trabalho. Por isso, ela não teria direito. A empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho afirmando que a Emenda Constitucional 72 de 2013 limitou a jornada de trabalho do doméstico e poderia ser aplicada sem a necessidade de regulamentação. A emenda estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos, os urbanos e rurais. A relatora na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, explicou que a emenda em questão é autoaplicável em relação ao limite da jornada dos domésticos. Com esse entendimento, por unanimidade, a 6ª turma entendeu que a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais deve ser aplicada a partir do início da vigência da emenda em 2013. E no quadro A Direito, a juíza do trabalho Leila Borges responde à dúvida de uma trabalhadora sobre um problema muito sério e que acontece dentro das empresas, o assédio moral.
Meu nome é Cláudia. Se o meu chefe me tratar com ofensa, mesmo por brincadeira, eu posso processá-lo por assédio moral? Oi, Cláudia, obrigado pela sua participação. Então, a sua pergunta ela tem um cunho muito subjetivo. Se você já se sentiu ofendida, então possivelmente essa fala do seu empregador, ele tem uma carga de ofensa. Então, se ele tem uma carga de ofensa, você pode sim processar ele. Só que o mais aconselhável seria que você dissesse a ele: eu não gostei da brincadeira e eu gostaria que o senhor não falasse novamente assim comigo. Em caso de reincidência, aí sim, eu acredito que o seu processo teria muito mais êxito, tá? Mas voltando, tudo depende do grau dessa ofensa, né? Se essa ofensa realmente foi uma coisa para atingir a sua pessoa. Porque se ele está falando como brincadeira, então, por se tratar uma questão muito subjetiva, aí o processo pode ter vários desdobramentos. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E o Tribunal Superior do Trabalho divulgou os novos valores referentes aos limites dos depósitos para recurso aqui na Justiça do Trabalho e que passam a vigorar a partir do dia 1º de agosto. Essas e outras notícias você confere agora no Giro da Semana. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou os novos valores referentes aos limites de depósito recursal, que passarão a vigorar a partir de 1º de agosto. De acordo com a nova tabela, o limite do depósito para interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 9.189 e para recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e recurso em ação rescisória de R$ 18.378. Os novos valores estão previstos no artigo 899 da CLT e foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de julho de 2016 a junho de 2017. Cerca de 40 mil acórdãos estão disponíveis para consulta do público no Arquivo Geral do TRT de Mato Grosso. Os documentos mais antigos possuem 24 anos e datam de 1993, ano da instalação do tribunal, e os mais novos de 2004, quando as decisões passaram a ser guardadas de forma eletrônica. Os interessados em fazer pesquisas podem ter acesso aos originais desses documentos no Arquivo Geral do TRT, localizado no 2º subsolo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. O TRT de Mato Grosso esteve presente em mais uma edição do projeto Multiação. Desta vez, os beneficiados com a iniciativa foram os moradores da região do bairro Dr. Fábio II, em Cuiabá. A ação ocorreu no sábado, dia 15, e disponibilizou vários serviços gratuitos à população. Assim como nas edições anteriores, o game Futuro em Jogo roubou a cena no quiosque do tribunal e as crianças e adolescentes puderam brincar e aprender mais sobre o trabalho infantil. E nosso assunto agora é Facebook. Confira o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias, isso mesmo. Vamos mostrar o que foi destaque no Facebook do TRT de Mato Grosso esta semana. E hoje eu começo falando sobre férias. Já que estamos em período de férias escolares, muitos pais aproveitam para curtir esse momento junto com os filhos. Então dá uma olhada neste post que mostra 3 coisas que você precisa saber para planejar suas férias. Elas devem ser comunicadas com 30 dias de antecedência, devem ser pagas até 2 dias antes do início e devem ser concedidas no prazo de 12 meses. Caso contrário, terão que ser pagas em dobro. Bom, independente de onde você escolheu passar as suas férias, o importante é ficar ligado nos seus direitos e deveres trabalhistas. Mais de 100 pessoas curtiram esse post e já ficaram antenadas na dica. E por falar em antenado, o que está deixando todo mundo bem ligado é a reforma trabalhista, que, embora reprovada por muitos brasileiros, a lei já foi aprovada no Congresso Nacional. Para você entender bem o que é essa tão polêmica reforma,
nós fizemos este post com mais de 25 slides para tentar explicar os principais pontos desta reforma. E para quem já viu, é bom relembrar, afinal, tudo implica nos seus direitos e deveres como empregado e empregador. Tanto que mais de 2.000 pessoas compartilharam o post e cada um deixou um comentário. O Leonardo Oliveira disse que a escravidão foi legalizada. Morra trabalhando para enriquecer o patrão e na ilusão de que sua vida vai melhorar daqui para frente. Já o Thiago Botelho disse que as mudanças são ótimas. A maioria dos comentários foram bem negativos. Mas enfim, o nosso papel aqui é informar você sobre os direitos e deveres trabalhistas. E o seu é ficar conectado com a gente através do Facebook e do Instagram. Zequias. Obrigado, Julie. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com a juíza Tereza Narras, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ela esteve aqui em Cuiabá para uma palestra sobre a reforma trabalhista na Universidade Federal de Mato Grosso e falou um pouco do tema com a gente. Não sai daí, voltamos já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Quais os impactos práticos para empregados e empregadores e na jurisprudência com a reforma trabalhista? É o que a gente fica sabendo agora com a juíza Tereza Narras, do TRT de São Paulo e doutora em Direito das Relações Sociais. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. O que vai mudar, doutora? Não se fala de outra coisa. Oi, Aline. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder conversar com vocês. Agradecer à Universidade Federal de Mato Grosso, que abriu essa oportunidade, essa aproximação, que foi feita pela doutora Viviane, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça. Porque você está aqui em Cuiabá para participar de um evento que vai discutir exatamente a reforma trabalhista. E olha que interessante, esse evento foi organizado pela Escola Judicial da Justiça Estadual, o que é mais importante ainda, ou seja, isso mostra as inter-relações que nós estamos vivendo e como realmente uma ciência ela tem influência uma sobre a outra, não é? E como você falou, hoje em dia só se fala em reforma trabalhista, não é? Pela primeira vez o direito do trabalho virou pop na nossa mídia, não é verdade? Porque até então o direito do trabalho, o trabalhador, sempre foi visto como uma ciência um pouco menor quando comparado ao direito civil. Bom, vai impactar e muito as relações de trabalho. Essa reforma, ela tem sofrido muitas críticas, mas muitas críticas, sob meu ponto de vista, infundadas.
algumas coisas realmente precisavam acontecer. E uma delas foi principalmente regulamentar várias situações que vinham sendo regulamentadas por súmulas do tribunal. Ou seja, havia um vazio legislativo e o tribunal começou a fazer criação de norma jurídica por súmula, e isso causa uma insegurança jurídica muito grande, não é? Que pontos a senhora destacaria desses que estavam nesse vazio, nesse vácuo, e que a reforma preenche? Bom, o primeiro, né, que é um bem criticado e que foi a bandeira, inclusive, da crítica, com relação à questão do intervalo para refeição, né? A CLT ela tem uma norma, intervalo para refeição e a questão do preposto, que são dois pontos que tem aí sofrido uma crítica muito ferrenha dos juristas. Com relação ao intervalo, a CLT ela previa já a possibilidade do intervalo para refeição poder ser negociado, né? Na verdade, autorizado uma redução de intervalo com autorização do Ministério do Trabalho. A Constituição Federal, ela possibilitou de uma forma ampla a redução, a negociação com relação às jornadas, ponto, em geral, o que permitia que se negociasse intervalo. O TST publicou uma súmula entendendo que o intervalo somente poderia ser reduzido por autorização do Ministério do Trabalho, ou seja, não poderia ser reduzido por negociação coletiva. O que, sob meu ponto de vista, é um erro, porque primeiro que as entidades sindicais, pelo menos teoricamente dentro do princípio da liberdade sindical, é quem está dentro da empresa, é quem tem condições muito melhores que o Ministério do Trabalho para saber se a empresa tem ou não condições de fazer uma redução aí para intervalo. Então veio uma súmula do tribunal dizendo que era matéria de segurança e saúde, não poderia ser negociado. Todavia, podia ser autorizado. Veja o contrassenso. Como é que você explica para uma empresa que ela não pode negociar uma redução de intervalo se ela tem refeitório próprio, tem condições para isso, mas se o Ministério do Trabalho vier, é autorizado. Então, quer dizer, para o Ministério do Trabalho não é norma de segurança de saúde, mas para o sindicato e não pode ser negociada. Então, esse impacto é muito forte. E com relação ao preposto? Com relação ao preposto, a CLT dizia que o preposto é quem representa a empresa. E a CLT nunca exigiu que o preposto fosse empregado da empresa. Houve uma construção jurisprudencial para dizer que somente poderia ser preposto quem fosse empregado da empresa. Bom, houve uma limitação pela jurisprudência, porque o tribunal ficou com receio do que eles chamavam de indústrias de prepostos. Então, se você perceber bem, há várias situações em que, várias críticas que se faz, onde a crítica parte do princípio de que a reforma não é boa, todas as regras são ruins, porque os empregadores são ruins de uma maneira geral. E nem sempre é assim. Eu trabalho numa comarca pequena, onde a maioria das empresas são microempresas, pequenas. Às vezes o empregador da minha comarca é mais hipossuficiente que o empregado, porque o empregado, quando é despedido, ainda tem direito ao seguro-desemprego. E o microempresário, muitas vezes não, o empresário individual. Então, quer dizer, eu não posso partir do princípio de que todas as pessoas negociam para prejudicar o próximo, como se nós vivêssemos aí num regime totalmente escravocrata. O que o governo tem que fazer, obviamente, é aumentar o número de fiscais para ver se as normas estão sendo aplicadas regularmente de acordo com respeito aí aos direitos sociais, não é? Doutora, e com relação às discussões que geraram a reforma, que culminaram na reforma, a maior parte das vezes que a gente ouvia falar sobre isso, falava-se que engessada demais a legislação trabalhista, isso diminuía a possibilidade de abertura de novas vagas, ou seja, que a reforma trabalhista abriria postos de trabalho. Você, não só com a sua experiência como juiz do trabalho, mas especialmente como pesquisadora dessa área, tendo editado inclusive livros falando sobre essa reflexão dessas transformações no mundo do trabalho, como é que você avalia? É possível? É de se esperar? Na verdade, a reforma trabalhista não é como eu costumo dizer, não é um privilégio brasileiro, né? Ela tem ocorrido no mundo inteiro. E ela tem ocorrido por uma questão que vem desde 2008, principalmente para fixar um marco um pouco mais próximo, com relação à crise financeira que houve no mundo.
Então, todas as legislações estão tendo que se readequar, porque nós temos empresas globalizadas. Hoje em dia, nós não falamos mais, existem as empresas regionais, vamos dizer assim, que essas do governo tem que ter uma política pública para defender, e é o que se vem discutindo, inclusive no âmbito da OIT, a importância de se criar políticas públicas para incrementar e para poder proteger os regionalismos. Por exemplo, aqui em Cuiabá, tenho certeza que vocês têm as empresas de artesanato, não é? Então, quer dizer, esse comércio local ele tem que ser protegido até para nós não perdermos nossas origens. Mas existe, por outro lado, um capital mundial, transnacional e que vai afetar direto toda a produção, inclusive dessa empresa regional que está aqui. Então não é alteração na lei trabalhista que vai aumentar postos de trabalho, mas sim uma mudança de comportamento político, tributário, social. O que a gente tem que pensar é que a reforma ela tem que ser feita primeiro para a inclusão, porque nós temos vários trabalhadores que estão excluídos do sistema laboral. Então, quer dizer, na verdade, essa reforma, nós precisamos de uma reforma, sim, muito mais profunda, muito mais estrutural, a começar da própria reforma dos sindicatos. Mas não é uma reforma que vai aumentar o número de empregos, mas é possível que ela reflita na credibilidade do país para os investimentos externos, em razão do aumento da segurança jurídica e do aumento de oportunidades, não é? As empresas multinacionais que estão dentro do Brasil, elas querem saber, por exemplo, se elas fecharem um contrato com um sindicato, se negociarem coletivamente com o sindicato, elas querem ter a segurança de que não vai chegar na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho vai dizer para esse empregado vale, para esse não vale, não é? Tanto que a reforma cria uma situação muito interessante, que é a questão que a gente chama de litisconsórcio, ou seja, se eu tenho uma norma coletiva e essa norma coletiva, qualquer empregado individualmente, vamos supor, a Aline entra com uma ação trabalhista para questionar a validade de uma cláusula coletiva porque ela não está de acordo. Essa cláusula coletiva e essa discussão vai incidir no mundo da Aline. Mas o problema é que ela pode ter uma repercussão sobre toda uma empresa. Imagina você, uma única funcionária de uma empresa de 10 mil funcionários. Para você não tem validade, mas para os outros 9 mil tem. Isso é uma incoerência, não pode ser. E se o sindicato negociou, para eu poder declarar a nulidade dessa cláusula, eu tenho que ter, no mínimo, a participação do sindicato. E agora a reforma fala, se você quer discutir nulidade de cláusula coletiva, então vai chamar o sindicato que negociou. Porque é óbvio, se o sindicato, imaginemos nós, é corrupto ou não pode, ou o sindicato não representa os trabalhadores, o que tem que acontecer é esse sindicato ser encerrado e não continuar com uma representação de mentira para os trabalhadores. Então, o que a gente tem que fazer é incrementar realmente a atuação dos sindicatos e a liberdade sindical. Só assim a gente vai conseguir ter negociações mais seguras, aumento de trabalho, aumento de postos de trabalho, uma melhoria dos trabalhadores dentro da empresa. Então, todas as coisas elas estão mais ou menos que ligadas, não é? Doutora, para a gente encerrar, você falou aí sobre essa questão dos sindicatos e falou da necessidade de que a reforma, né, dessas relações tinha que ser muito mais ampla, no entanto, se começou. Você acredita que pode-se, que precisa-se então dessa reforma sindical? Eu acho que precisa de uma reforma estrutural do direito do trabalho como um todo. Nós precisamos de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho. Dentro do Código do Trabalho, nós precisamos de uma reforma com relação, primeiro, ao direito coletivo do trabalho. O Brasil, ele ratificou a Convenção da OIT, que trata da negociação coletiva, mas ele não ratificou a convenção que trata da questão da cobrança de impostos sindicais. Então, nós temos uma liberdade sindical, porque a liberdade sindical engloba essas duas matérias, nós temos uma liberdade sindical um pouco, vamos dizer assim, um pouco manca ou caolha, não é? Então, nós precisaríamos incrementar isso. A Constituição Federal, ela garantiu, em termos gerais, a negociação coletiva para tudo. Quem restringiu foi o tribunal. Os tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho, os juízes do trabalho. Então, quer dizer, os entendimentos jurisprudenciais restringiram aquilo que a Constituição não tinha restringido. Agora, dizer que isso possibilitaria que os sindicatos negociassem contra direitos sociais é, no mínimo, uma mentira.
porque inclusive a reforma ela fala o que pode ser negociado, e no meu entender não haveria necessidade, porque isso já está na Constituição Federal, e ela diz o que não pode ser objeto de negociação coletiva, e o que não pode ser objeto, não pode ser objeto de restrição, de restrição ou de retirada de direitos, é tudo aquilo que está na Constituição Federal, ou seja, em termos mais fáceis para se entender, o sindicato não pode negociar uma jornada de trabalho extra com um adicional com menos de 50%. Não pode negociar uma hora noturna de 1h30, por exemplo. A hora noturna sempre tem que ser reduzida. Por quê? Porque está na Constituição. Ele não pode negociar as férias com um percentual menor do que aquele que prevê a Constituição. Então, houve esse cuidado aí nessa reforma que passou. E eu acredito que justamente para falar, olha, a Constituição está sendo respeitada, ou seja, então vamos atender todos os interesses daquilo tudo que foi negociado. Essa reforma, eu acho que ela foi discutida assim, ela saiu apressada? Saiu, mas ela já vem sendo discutida há vários anos. Inclusive havia, se não me engano, 2 ou 3 projetos de CLT, de Código do Trabalho, que já tramitavam no Congresso há muitos anos, e um deles, inclusive, foi de autoria do professor Amaury Mascaro, não é? Então, quer dizer, não é uma coisa que está se discutindo agora. É que, óbvio, o governo, ele tem compromissos internacionais, porque o governo, ele quer entrar nas organizações econômicas internacionais, ele precisa dar uma satisfação, e para ele fazer isso, ele precisa fazer uma reforma, assim como todos os países estão fazendo. Acho que ela foi debatida, ela foi democrática, os debates públicos que tiveram ouviram tanto os favoráveis quanto os contrários, enfim, passou a reforma e agora nós vamos ter que saber como aplicar e como isso vai repercutir aí no dia a dia. Mas continua muito polêmica ainda, né, doutora? A gente ainda vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso muito, principalmente quando a gente entrar na terceirização, que vai ser um outro ponto bem polêmico dessa reforma. Pano para manga a gente tem aí. Tem. Nós vamos ter matéria aí para estudar pelos próximos 50 anos, né? Doutora Tereza Narras, juíza do trabalho, pesquisadora, doutora nessa área, muito obrigada por todas essas suas reflexões, avaliações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre as notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.